Olá, bem-vindo de novo. A força que você ganha quando você prova suas motivações é a força de entender o que você não tem que fazer. E não só o que você tem que fazer, mas também o que não tem que fazer. E é muito importante você perceber que o coração das coisas julga, quando você julga até o limite o seu próprio coração, e aquilo que sobra é muito forte. Aquilo que sobra é provado. Deixa eu pôr o microfone mais perto um pouquinho. Aquilo que sobra é provado. Aquilo que sobra é resistente. Porque sobreviveu. Né? Amores que passaram por provações são mais fortes do que amores que nunca foram experimentados, nunca foram provados. Então você tem todo casamento em que o casal é muito próximo, pode sondar. Os caras tiveram alguma luta que eles enfrentaram juntos. E não necessariamente foi uma luta contra o externo. Às vezes um dos dois era o vilão e foi preciso uma reconciliação, um arrependimento, etc. E sobreviveu. Olha para ministérios que são bem-sucedidos, pessoas que resistem. E ministérios bem-sucedidos aqui eu não estou falando de igrejas cheias, eu estou falando de igrejas que permanecem. Igrejas que permanecem com certeza já passaram por dificuldades. Pessoas que permanecem muito tempo na mesma posição, seguindo prevalecentes, ou seja, não abandonam suas vocações, em geral passaram por dificuldades. Então o coração é provado. É melhor que você prove seu coração, e é melhor que seu coração seja provado por você. Que você vá ao seu coração e pergunte quais são as motivações dele. Porque, às vezes, a pergunta vem do lado de fora. A aprovação vem do lado de fora. E quando vem do lado de fora, você tem menos controle sobre a intempérie. Pense naquele episódio em que Jesus estava no barco, no Evangelho de Marcos. Eu tenho um vídeo sobre isso. O Evangelho de Marcos é muito importante pra mim, pra minha história. Eu vou deixar o link aqui no card e vai estar desse lado, porque da última vez eu acertei, é desse lado aqui. Então, esse episódio de Jesus no barco mostra que ele estava descansando tranquilo enquanto os discípulos estavam muito preocupados. E o barco realmente podia afundar. E Jesus não tinha medo. Por quê? Porque ele sabia que não era aquele o jeito dele morrer. Ele sabia que ele não ia morrer afogado no barco. Mesmo que o barco viesse a sucumbir, ele chegaria do outro lado. E mais, ele sabia que os 12 que o pai tinha escolhido eram os que seriam encarregados da missão que eles haviam recebido de Jesus. Então, de posse dessas duas certezas, não importava o barco afundar ou não. O barco não importa. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O barco não importa. Importa as vidas que estão nele. Se eles vão chegar lá molhados, cansados, fatigados, semi-mortos, se eles vão chegar na praia despidos de tudo que eles estavam levando, se eles perderem a carga, se eles perderem os víveres, se eles perderem tudo, o barco afundou, as pessoas estão vivas? Essa é a pergunta que você tem que fazer. No rolê que eu estou fazendo aqui, as pessoas estão vivas? Se elas estão vivas, tá tudo bem. E essa é a grande meta. Aquela pessoa que prova o próprio coração, a própria motivação, ela tá mais pronta para quando a prova da motivação vier do lado de fora. Porque a prova da motivação vai vir do lado de fora. Em algum momento você vai ser questionado. Muitas vezes você vai ser provado pelo sucesso. E você sabia que o sucesso é uma prova? Você se dá muito bem em alguma coisa, meu nariz tá coçando. É uma prova muito maior do que você imagina. E a gente pensa assim, cara, nossa, todas as vezes está dando errado o que eu tô fazendo. Todas as vezes está dando errado. É dando muito errado, muito errado. Isso é uma prova. Experimenta dar certo. O dia que der certo, você vai ver que a prova de quando dá certo é tão ou mais vigorosa em tentar abalar as suas motivações do que o dia que dá errado. E eu sei porque eu já experimentei ambas as coisas em determinadas motivações da minha vida. Olha só. Voltando a falar da história do barco. O barco podia se perder. Por que é que Jesus estava tranquilo daquele jeito? As pessoas vão dar muitas e muitas respostas, mas eu
quero acrescentar mais uma. Jesus estava tranquilo daquele jeito porque ele estava certo de qual era a missão dele. Ele estava certo de qual era a missão dos discípulos. Ele sabia que nada material, que as coisas materiais se perderem naquele caso, não era tão importante assim. Beleza. E o coração de Jesus já tinha sido provado em outras circunstâncias. Em outras circunstâncias de perda, em outras circunstâncias de esvaziamento da estrutura. Então, voltando a falar aqui. Se você tem um coração em que você mesmo submete seu coração a provas, você vai lá, você ora e você busca a Deus e você questiona suas próprias motivações e submete o seu coração a provas internas, sabe o que acontece? Quando vem as provas de fora, você está preparado para elas. Provas virão. Sempre virão. Não há como você evitar isso, mas há como você se preparar. Leve em consideração que as escrituras garantem para nós que a nossa fé vai ser provada e que ela precisa ser provada a fim de ser preciosa. A fé preciosa é a fé provada. A fé que não foi provada, a motivação do coração que não foi provado, pode até ser muito bonita, mas normalmente é empolgada demais. E empolgação demais queima como uma beleza quando vem o fogo. Quando vem a tempestade, ela quebra fácil. As nossas questões internas precisam ser resolvidas a fim de que as externas não as abalem. E isso vai valer, interno e externo, vai valer para muitos contextos. Eu primeiro estou falando de você. O seu coração precisa ser provado. E internamente ele tem que estar conversando bem. Muitas pessoas têm dificuldade de diálogo interno, têm dificuldade de conversar com o próprio coração. Se mantêm ocupadas o tempo todo e se mantêm distraídas o tempo todo para não ter que lidar com questões internas. Se você é assim, do tipo de pessoa que fica correndo e se ocupando para não ficar em silêncio, porque o silêncio te irrita, talvez você seja sedatefóbico, igual eu já me percebi muitas vezes. A gente tem um vídeo falando disso também. Caramba, eu tenho muito vídeo aqui. Mas pensa também no círculo mais próximo de pessoas que está envolvido com você em algum desses rolês aí. Voltando à narrativa que passa esses últimos 3 vídeos, e provavelmente vai prolongar porque eu tô fazendo a minha terapia aqui e esse é um assunto que tá na pauta. Há pessoas que andam com você nisso. Há um grupo interno mais próximo que está envolvido com aquela questão. Vocês estão coesos? Vocês estão próximos? E a motivação de vocês está alinhada? Por exemplo, eu vou tocar com a galera que toca comigo em determinado lugar. Mas é um serviço espiritual, não é só tocar. Não é uma banda executando, é algo mais do que isso. Pra quem olha de fora parece uma banda. Pra quem olha de dentro, não sei o que parece, não sei nomear aquilo. É um coletivo musical que exerce seus ministérios através de instrumentos e de voz. E serve a igreja através de instrumentos e de voz. E isso é terrível de chamar. E talvez e o nome melhor talvez seja exatamente ministério, quando você tem a concepção exata do que é um ministério, né? Ministério é serviço. Então, efetivamente é um serviço de música. É um grupo que serve a igreja através da música. E se isso acontece, em muitos momentos a gente vai ser questionado nas nossas motivações, não por fatores internos. Porque por fatores internos a gente talvez não tenha tratado. Fatores externos vão submeter esse grupo à prova. As motivações do grupo à prova. E sabe o que a gente tem que fazer? Voltar para dentro e questionar as coisas. E entender o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e se o como está sendo incoerente com o porquê. E quando a gente se alinha internamente, as motivações e as expectativas se alinham internamente, a gente pode até ser submetido a provas externas, mas a gente vai estar sólido em responder os nossos porquês.
Tem um versículo que eu vou deixar a referência na descrição, porque eu não lembro onde ele tá. Paulo fala assim: estejam sempre prontos a responder a quem perguntar o porquê da sua fé. Essa é uma coisa muito importante. A fé é a motivação em muitas coisas que o coração cristão faz. Por que fé? Porque fé é a certeza das coisas que você não vê, certo? Ele é uma sólida convicção de algo que ninguém mais está vendo naquele momento. Ou que poucas pessoas estão vendo naquele momento. A esperança é uma motivação no coração. Às vezes, a fé está confusa, mas a nossa perspectiva de futuro, o entendimento que a gente tem de que todas as coisas têm um propósito no reino de Deus, fazem a gente... Essa é uma fé futura, é esperança. E o amor é o que permanece em todos os tempos, né? A fé parece se relacionar ao passado, a esperança se relacionar ao futuro e o amor ao agora, ao tempo presente. Nesse sentido, o porquê da nossa motivação, o porquê da nossa fé tem que estar pronto para nós, para a gente sempre ser capaz de responder. E pensando de modo concêntrico, o seu próprio porquê tem que estar pacífico. Depois, alinhar esse porquê com os porquês das pessoas mais próximas. Você alinhar ali. Se possível, alinhe com círculos maiores. Mas é muito importante que o seu esteja pacífico. Por quê? Porque provas virão. E quando as provas vierem, você tem que ser capaz de responder o porquê da sua fé. É necessário que você saiba responder qual é a motivação do seu coração. Não necessariamente vão acreditar, mas você tem que acreditar. Você tem que ter uma motivação bem sólida no seu coração. Vamos seguir juntos nessa jornada. Vocês podem falar que eu não estou falando sobre processos criativos. É verdade, talvez hoje eu não tenha abordado o assunto de processos criativos. Mas sempre temos amanhã, se Deus assim quiser, não é? Então, Deus abençoe o seu dia e lembre-se, submeta seu coração e as motivações dele a provas, a fim de resistir no dia mau. Ore profundo e sinceramente, perguntando a Deus e buscando em você mesmo, tentando entender em você mesmo onde estão as raízes do seu coração. Se ele estiver efetivamente sólido em Deus, ele resiste ao dia mau. Se você estiver certo da sua missão, se você compreender bem a sua comissão, se você souber quem foi que vocacionou você e por quê, nada pode abalar você. Mesmo que as coisas exteriores te façam sofrer e chorar e parecer que perdeu tudo, você sabe que você não perdeu o mais importante, a certeza na chegada. A chegada aonde? A chegada na próxima etapa que Deus estabeleceu. É isso. Faça as coisas de YouTube. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui pro algoritmo entender que você tem interesse nos meus vídeos, agora que eu tenho produzido um pouquinho mais. Deixa o seu comentário. Eu gosto muito de ler os comentários e eu tento responder todos eles. No passado eu não estava conseguindo, mas agora eu vou dar um pouco mais de atenção para isso. Assista os vídeos que eu deixei relacionados aqui. Não se esqueça de seguir o Revolução Obediente no Spotify. E me seguir no Instagram também, certo? @DavidB Mesquita. Segue o Encontro Cais também, @EncontroCais. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau.